Chega mais, torcida gloriosa, torcedor do Botafogo, finalmente uma vitória, nossas perspectivas melhoraram, mas cá pra nós, galera, que rodada mais... O que eu posso falar aqui, produção? Que rodada mais sacana com o Botafogo. Ela poderia ser perfeita, galera, mas que rodada sacana. Só um resultado nos favoreceu. E adivinha de quem? Por isso tá aí na thumb, né? Você não vale nada mais... Não vou completar para não causar polêmica, mas a verdade é que só o Flamengo ajudou o Botafogo. Só o resultado do Flamengo serviu ao Botafogo e fez com que a diferença para sair da zona de rebaixamento diminuísse de 8 para 5 pontos. Daí a importância de você vencer no Campeonato Brasileiro, especialmente confrontos diretos. Botafogo conseguiu numa batalha, numa guerra contra tudo e contra todos, como disse o Pedro Raul, contra a arbitragem descarada, safada, pilantra daquele Luiz Flávio, da CBF pilantra, safada, corrupta. É essa a verdade. E Lisca, parabéns por você ter falado o que os dirigentes do Botafogo já deveriam ter feito há muito tempo. Bando de bananas. Parabéns, Lisca. É isso aí. Se todo mundo fizesse o que você faz, eles teriam menos desfaçatez de roubar as equipes, como estão fazendo com o Botafogo, com o América, enfim, né? Mas a verdade é a seguinte, galera, o Flamengo ajudou o Botafogo. O Flamengo venceu por 4-3 o Bahia. O Bahia não pontuou. O Bahia permanece com 28, Botafogo com 23 e a diferença é de 5 pontos para nós sairmos da zona de rebaixamento. A rodada não foi legal. Primeiro o Sport pontuando contra o Grêmio, não foi bom. O Grêmio também não sabe o que quer na vida, é eliminado da Libertadores e bota um time misto. Não dá para entender o Grêmio. Não dá para entender o Grêmio. Mas beleza, tudo bem. É o melhor time do Brasil, segundo o Renato Gaúcho, né? Então deve ter as suas especificidades. Mas o empate não foi bom para o Botafogo porque o Sport somou um ponto e agora o Botafogo fica a 6 pontos do Sport e ainda tem aquelas questões de vitória, número de vitória. O Botafogo só tem 4 vitórias no campeonato. Isso prejudica muito nesse critério de desempate, né? Então o ideal era o Sport não ter pontuado, galera. Outro porém importante aqui, a partida do Vasco. O Santos coloca uma equipe fraldinha para enfrentar o Vasco. É isso mesmo, Santos? É isso mesmo, Cuca? Se eu já secava você, Cuca, agora então vou torcer contra até... Pra que botar um time infantil contra o Vasco? Nem mesclar. Aí no segundo tempo, quando a paçoca já estava entregue, né? Então o Vasco conseguiu 3 pontos, bateu o time fraldinha do Santos, chegou também a 28. E o Atlético Paranaense que me quebrou. A conta que eu estava fazendo era em cima do Atlético Paranaense, porque o Botafogo tem um confronto direto daqui a 2 rodadas. Mas essa vitória do Atlético Paranaense para cima do Bragantino faz com que seja melhor para o Botafogo na próxima rodada o Atlético Paranaense ganhar do Vasco. Né? E a gente ainda tem Corinthians e Goiás, que eu estou torcendo, obviamente, para o Goiás não pontuar. Porque se o Goiás não pontuar contra o Corinthians, eu já digo para vocês, temos 2 rebaixados no Campeonato Brasileiro. Coritiba e Goiás. Se o Botafogo tivesse perdido para o Coritiba, o Botafogo era o primeiro rebaixado do campeonato. Porque se você não vence o Coritiba, você vai vencer quem, meus amigos? Se você não vence os confrontos diretos, você vai vencer quem? Não adianta, você não perde só 3 pontos. Você dá 3 pontos para o seu adversário direto e aí a situação fica complicadíssima. Então, o Botafogo conseguiu vencer essa batalha, essa guerra contra tudo e contra todos, e eu acho que já rebaixou o Coritiba, tá? O Goiás perdeu hoje para o Corinthians, também já está rebaixado. E aí o Botafogo tem que olhar para 2 adversários. Vasco e Bahia. O Sport eu coloco no bolo? Também, apesar de a diferença ser de 6 pontos, eu coloco o Sport no bolo, porque o time do Sport é medonho, ridículo. Eles têm o Thiago Neves, que quando quer, decide porque é diferenciado. A gente não tem no elenco do Botafogo um jogador igual o Thiago Neves. Mesmo com preguiça, o Thiago Neves é melhor que qualquer meio campo aí, do Botafogo. Então o Botafogo tem que olhar para 2 adversários. O Botafogo precisa passar 2 adversários se o Goiás não vencer o Corinthians, tá? Próxima rodada, galera, como é que fica? Próxima rodada o Botafogo pega o Corinthians, o Botafogo tem que ganhar. Não é um confronto direto, a briga do Corinthians é lá em cima. O Corinthians está brigando por Sul-Americana e por uma vaguinha ali de Libertadores daquelas sobras, né, de G7, G8. O Corinthians está nessa briga, tá? O Corinthians já se desgarrou de zona de rebaixamento. Então o Botafogo não pega um confronto direto, mas precisa vencer o seu freguês, o Corinthians. Por que precisa vencer? Porque as outras partidas, galera, são confrontos diretos. O Curitiba, que para mim já está rebaixado, pega o Atlético Mineiro, brigando por título, lá no Mineirão. Para mim é derrota do Curitiba, tá? Agora nós temos 2 confrontos diretos. Goiás e Sport. Isso aí, de certa forma, é um confronto direto. E aí se o Goiás perder para o Corinthians,
Hoje, o ideal é torcer pro Goiás. O Goiás venceu o Sport. O ideal é o Sport continuar ali na briga para não cair. O Sport não pode se desgarrar. Na pior das hipóteses, um empate entre Goiás e Sport. Porque o Botafogo vai ter que vencer, galera. Não adianta secar os outros e não fazer a sua parte. Agora, Atlético Paranaense e Vasco é o próximo confronto. Como o Atlético Paranaense já venceu o Red Bull Bragantino, já chegou a 31 pontos, então o ideal é que a gente esqueça o Atlético Paranaense e foque no Vasco. Porque a gente precisa ultrapassar Vasco e Bahia. Tá? Então, o ideal é que o Atlético Paranaense vença o Vasco. Porque aí o Botafogo, vencendo o Corinthians, ficamos só a 2 pontos do Vasco com uma partida contra o Vasco. Nós temos um jogo contra o Vasco. E isso é que é importante, os confrontos diretos. O outro confronto que interessa muito ao Botafogo é Bahia e Inter na Arena do Bahia, na Arena Fonte Nova. Ok, sem torcida, isso é indiferente, mas o Inter vem em ascensão, venceu o Palmeiras, venceu o próprio Botafogo. A gente espera que o Inter possa vencer também o Bahia, porque aí o Botafogo vencendo o Corinthians fica a 2 pontos. Qual a diferença? Que o Botafogo não tem o confronto direto com o Bahia. Perdemos as 2 partidas. Mas ainda temos confrontos contra Vasco e contra Sport. Então a partir de agora é secar esses 3. Não pode o Sport pontuar, não pode o Vasco pontuar, não pode o Bahia pontuar. Então a questão do Botafogo agora é com essas 3 equipes. Porém, repito aqui, o importante é o Botafogo fazer a sua parte. Porque se o Botafogo for angariando vitórias, fatalmente ele vai ultrapassar 2 adversários, 3 adversários. Se nós emendarmos vitórias contra Corinthians e Atlético Paranaense, eu garanto a vocês que o Botafogo sai da zona de rebaixamento, porque as equipes ali que estão emboladas não vão emendar série de vitórias. Os times lá de baixo costumam até vencer quando estão muito apertados e o campeonato vai terminando. Só nessa rodada, quase todas as equipes lá de baixo venceram. Curitiba não, Bahia não, a gente torce para o Goiás também não. Mas a grande verdade, galera, é se o Botafogo mantiver a garra que jogou contra o Inter, afora aquele erro do Kevin, mas mantendo a garra, a qualidade de jogo que a gente sabe que o elenco é ruim, e a qualidade máxima é essa que a gente viu nessas 2 últimas partidas, mas a qualidade das outras partidas, aliás, a qualidade das outras equipes também é muito ruim, galera. Muito ruim. Então se o Botafogo continuar jogando assim, se entregando, cada comemoração de gol, com raça, com vontade, eu acho que o Botafogo consegue sair dessa situação em que se enfiou por seu próprio demérito, por incompetência da nossa diretoria. Então é isso, galera. Uma análise rápida para que a gente possa já saber para quem torcer na próxima rodada, porém o importante é, esse aqui tem que ganhar. O glorioso, o tricampeão mundial, o maior do mundo, tem que ganhar, tem que honrar as suas tradições. Tá certo, galera? Fico por aqui. Um grande abraço. Saudações alvinegras.